Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Vamos continuar com o módulo 8 na aula de hoje, titulada como uma fração como medida. Essa já é a aula número 5 e o módulo começa na página 394, porém nós paramos na página 400, tá? Então peguem a apostila e abram junto comigo na página 400, ok? Lembrando que teremos alguns exercícios que eu não fiz aqui em vídeo para vocês, justamente para que vocês quebrem a cabeça um pouquinho, tentem analisar todo o contexto, todo o conteúdo, tá bom? E se necessário, estarei de plantão pelo WhatsApp para tirar as dúvidas. Belezinha? Vamos embora então para a nossa aula de hoje. Desejo ótima aula a todos. Vamos embora. Antes de dar início, fique em mãos também a escala Kuisner que a gente fizemos. Tá bom? Nós iremos utilizá-la para responder os próximos exercícios. Ok? Vamos lá. 3. A. Meça a barra azul, tomando a verde escura como unidade de medida. Expresse essa medida de 3 maneiras diferentes: números mistos e 2 frações impróprias equivalentes. Interprete com as barras do material o significado dessas 2 frações. Belezinha? Então, eu vou fazer aqui para vocês, pausadamente. Se quem não conseguir entender, por favor, só me chamar no WhatsApp que eu ajudo. Tá bom? Vamos lá. Então, primeiro, vamos pegar a barra azul, né? E ao verificar, nós vemos que ele contém 9 quadradinhos. E a barra verde escura, ele contém 6. Certo? Então, primeiro, eu consigo colocar a barra verde escura dentro da azul? Se a resposta for sim, quantas vezes ele cabe dentro da azul? Então, observando aqui, sabendo que a verde escura contém 6 quadradinhos e a azul contém 9, eu consigo verificar que ele vai caber uma vez, né? Por isso que eu coloquei o número 1 lá, que ele cabe uma vez, só que vai faltar mais quadradinhos. Então, quantos quadradinhos que eu poderia retirar do meu azul, do meu verde escuro para completar? Ou seja, ele falta 3 quadradinhos de 6, não falta 3 partes de 6 para completar aquele quadradinho que estava faltando? Então a resposta aqui, 1 inteiro mais 3/6 do verde escuro, né? Ou, nesse caso aqui, 9/6. Ou, deixando 3 meios na forma irredutível, 1 mais metade. Lembrando que o 3 meios que eu coloquei lá seria somatória, né, de 1 mais meio. Daí nós teríamos que fazer aquele procedimento, né? Tirar o MMC de 2 e de 1, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Nós iríamos chegar até 3 meios. Ok? Questão B. Meça a barra verde escura, tomando a marrom como unidade de medida. Expresse essa medida utilizando 2 frações equivalentes. Interprete com as barras do material
o significado dessas duas frações. Nessa questão, por exemplo, a gente vai medir a verde escura. Só que a barrinha que nós vamos utilizar vai ser a marrom. Como vocês podem verificar aí no enunciado, a marrom ela não cabe dentro da verde escura. Então, se ela não cabe, quanto da marrom caberia dentro da verde escura? A marrom não é 8 quadradinhos? Então, dos 8 quadradinhos que existe na marrom, só caberia 6 oitavos. Ou seja, só caberia 6 quadradinhos de 8 quadradinhos marrons. Por isso que a verde escura ela é 6 oitavos da minha barrinha marrom. Entenderam? Questão C. Meça a barra lilás tomando a marrom como unidade de medida. Expresse essa medida utilizando duas frações equivalentes. Interprete com as barras do material o significado dessas duas frações. Vamos lá. Então, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz na questão anterior. Caberia a marrom dentro da lilás? A resposta é não, né? Não caberia. Só que observe o seguinte, a lilás, ela não equivale à metade da marrom? Então, só caberia na lilás se fosse metade, ou seja, 1/2 da marrom. Tranquilo? Então, o que vocês conseguem observar nesse exercício? Quando cabe uma determinada cor dentro da outra, ele se tornará uma fração mista, né? Ou seja, ele vai, por exemplo, pode ser um inteiro mais um pedacinho de uma. Poderia ser, por exemplo, quantos vermelhos caberiam na azul? Daí você iria perceber que caberia 4, por exemplo. Então seria 4 mais alguma coisa, tá bom? Quando cabe, o meu numerador da fração vai ser maior que o meu denominador. Conseguiram perceber? Por exemplo, na A cabia um inteiro, não caberia? Por isso que deu 9/6, né? Ou 3/2. Repara que quando cabe, o numerador ele é maior que o denominador. Na B e na C não couberam. E repara que o numerador ele é menor que o meu denominador. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. D. Ao medir uma barra utilizando outra como unidade de medida, você obteve o resultado meio, ou seja, metade. Que barra você pode ter usado? Então, nesse caso, nós temos 5 possibilidades. Nós poderíamos medir a barra branca tomando a vermelha como unidade de medida. Por exemplo, eu vou utilizar a vermelha para medir uma outra barra. Vou medir a branca, por exemplo. Se eu estou com a vermelha para medir a branca, a vermelha ela corresponde o dobro da branca, né? Ou seja, só caberia metade da vermelha dentro da branca. O mesmo vai acontecer se eu for medir a barra vermelha tomando a lilás como unidade de medida, né? Ou seja, lilás é o dobro da vermelha, ou seja, só caberia metade da lilás dentro da vermelha, ok? Outra possibilidade seria medir a barra verde clara tomando a verde escura como unidade de medida, né? Como nós podemos observar, né? Eu estou com a verde escura para medir uma outra barra. A verde escura, ela corresponde o dobro da verde clara.
Então, isso significa que eu precisaria de metade da verde escura apenas para cobrir a verde clara, né? O mesmo aconteceria para medir a lilás tomando a marrom como unidade de medidas e para medir a barra amarela tomando a laranja como unidade de medidas. Tranquilo? Espero que tenha entendido, gente. Não é tão difícil, embora pareça um pouquinho confuso, mas difícil não é não, tá bom? Vamos para a questão E. Ao medir uma barra utilizando outra como unidade de medida, você obteve o resultado 1/3. Que barras você pode ter usado? Nós vamos usar a mesma estratégia que nós fizemos no D, só que dessa vez ela não vai representar metade, e sim irá representar 1/3. Ok? Eu peço que vocês pausem o vídeo, tentem resolver sozinhos para depois corrigir aqui comigo, tá bom? Vamos lá. Então, nessa questão, nós temos apenas 3 possibilidades, né? Uma delas é, nós vamos medir a barra branca, só que a gente vai tomar a verde clara como unidade de medidas. Ou seja, cabe a verde clara dentro da branca? Não, né? Não cabe. Porque pode notar que a verde clara ela tem 3 quadradinhos. Ou seja, ela é o triplo da verde branca. Logo, só caberia na barra branca 1/3 da verde clara. O mesmo vai acontecer se eu quiser medir a barra vermelha tomando a verde escura como unidade de medida, né? Porque a verde escura, ela também é o triplo da vermelha, certo? Ou seja, ela caberia apenas 1/3 dentro da vermelha. O mesmo aconteceria se eu medisse a barra verde clara tomando a azul como unidade de medida, né? A azul ela é o triplo da verde clara. Portanto, só caberia 1/3, né, da azul dentro da verde clara. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Vamos comparar áreas. Considere as 3 figuras abaixo e responda aos itens seguintes. Então, observam aí. A figura A, ela contém 6 quadradinhos. A figura B contém 4 quadradinhos. E a figura C contém apenas 3 quadradinhos. A. Qual é a área da figura A? Tomando a figura C como unidade de medida. O que isso significa? Eu tenho a figura C. Ela é a figura que eu vou tomar como unidade de medida. Quantas figuras C caberia dentro do A? Vamos supor que seja aqueles brinquedinhos infantil, sabe? De você preencher as pecinhas. Cabe a figura C dentro da A? Se cabe, quantas vezes caberia? Como podem observar, caberiam exatamente 2 figuras C dentro da figura A. Por isso que eu coloquei aqui como 2C, tá, gente? Caberia, então, 2 figuras C dentro da figura A. A B, ele pede o seguinte. Qual é a área da figura C tomando a figura A como unidade de medida? Agora é o contrário, né? Eu estou usando as mesmas peças, só que eu inverti. Ou seja, caberia a figura A dentro da figura C? No caso, não caberia. A figura A ela é o dobro da C, certo? A única coisa que caberia seria se eu pegasse a figura A e dividisse ele ao meio para entrar dentro da figura C. Logo, só caberia metade do A dentro do C. Por isso eu coloquei 1/2A, né? Ou seja, metade do meu A. Questão C. Qual é a área da figura B tomando a figura
A como unidade de medida, né? Ou seja, a figura A, de novo, vai ser a minha unidade de medida. E eu vou querer medir a figura B. Caberia a figura A dentro da figura B? Não, não caberia. Então, como vocês podem ver, só caberia 2/3 da figura A dentro da B. Ou podemos identificar por quantidades de quadradinhos, né? Só caberia 4 quadradinhos do A dentro do meu B, né? Por isso que 4/6, ou seja, 4 quadradinhos de 6 quadradinhos caberia, né, dentro do meu B. Tranquilo? AD. Qual é a área da figura A tomando a figura B como unidade de medida? É a mesma pergunta que a anterior, só que agora eu vou inverter. Ok? Ou seja, caberia a figura B dentro da figura A? Caberia, né? Caberia uma vez. Só que faltaria preencher mais 2 quadradinhos. Então, como podem verificar, caberia um inteiro do B dentro do A. E para terminar de preencher o A, eu teria que dividir ao meio a minha figura B. Ou seja, 2 quadradinhos de 4 quadradinhos para preencher a figura A. Certo? Ou poderia ser também, né, que a figura A ele corresponde a 6 quadradinhos de 4 quadradinhos do B. Ou deixando na forma irredutível, né, 3 meios de B, ok? Aí, sem querer, houve um erro de digitação, tá, gente? Tá 3/4, mas não é 3/4, tá? Seria 3/2. Porque eu peguei o 6 e eu dividi por 2, que deu 3. E se eu dividir 4 por 2, dá 2, tá? Então é 3/2 de B, não é 3/4 como está aí no vídeo. Tá bom? Questão E. Qual é a área da figura C tomando a figura B como unidade de medida? Ou seja, eu vou pegar a B para medir a C. Cabe os 4 quadradinhos da B dentro da C? Resposta é não, né? Não caberia. Então, se eu desmanchasse a minha figura B, quantos quadradinhos caberiam dentro da figura C? Como podem observar, dos 4 quadradinhos só caberiam 3/4 do B dentro da figura C. Tudo bem? Questão F. Qual é a área da figura B tomando a figura C como unidade de medida? Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar a C e ver se ele entra dentro da figura B. Tudo bem? Observando aqui, a figura C tem 3 quadradinhos e a figura B tem 4 quadradinhos. Cabe a figura C dentro da figura B? Cabe, né? Ou seja, eu conseguiria, né, desmontar os 3 quadradinhos e colocar dentro da B. Só que vai sobrar um quadradinho. Então, para preencher esse quadradinho que está faltando, eu precisaria pegar um quadradinho de 3 quadradinhos do C para completar o meu B, né? Com isso, eu coloco aqui que caberia 1 inteiro mais 1/3 de C, né? Um detalhe importantíssimo, gente, que eu esqueci de mencionar a vocês, que, por exemplo, 1 mais 1/3 é a mesma coisa desse jeito que está escrito aí. Tá vendo que está o 1 do lado esquerdo de 1/3 sem o sinal de mais? Quando o número estiver assim, significa que estou trabalhando com 1 inteiro mais 1/3, tá bom? Ou seja, em outras palavras, né, seria 4
quadradinhos de 3 do C, que entraria dentro do meu B. Tá bom? Espero que tenha entendido, tá? Expliquei meio pausadamente, justamente para tentar explicar para vocês. Se tiver dúvida, pausa um vídeo e podem me perguntar no WhatsApp. Tá bom? Vamos para o próximo. Questão 5. Vamos comparar comprimentos. Considere os segmentos abaixo e responda aos itens seguintes. Né? Então, tem o segmento AB, né, que tem 2 espacinhos. O segmento CD tem 3 espacinhos. E o segmento EF contém 4 espacinhos. Consegue observar? Vamos lá. A. Qual é a medida do segmento CD, tomando AB como unidade de medida? Ou seja, eu vou pegar o meu AB e vou colocar dentro do CD. Eu vou conseguir colocar o AB dentro do CD? Sim, né? Eu posso colocar. Só que vai sobrar um espaço. E para completar esse espaço aqui, eu precisaria pegar o meu AB e cortar ele ao meio, né? Ou seja, caberia 1 inteiro mais metade do meu AB. Ou posso explicar na forma seguinte, que 3 espaços do meu AB, né, caberia dentro do CD, ou seja, 3 meios de AB. Se tiver um pouquinho de dificuldade de entender esses 3 meios, é só você pegar 1 inteiro mais metade, somar os dois, né, fazer 1 virar fração, que é 1 sobre 1. Você somar ele, você vai chegar exatamente a 3 meios também, tá? É uma outra forma de se resolver, tá bom? Questão B. Qual é a medida do segmento AB, tomando CD como unidade de medida? Eu inverti agora, né? Eu quero saber se o meu CD, segmento CD, caberia dentro do segmento AB, né? Como o CD tem 3 espaços e o AB só tem 2, a gente percebe que não caberia. Pois só caberia 2 espaços dos 3 em CD. Tá bom? AC. Qual é a medida do segmento EF, tomando-se AB como unidade de medida? Né? Por exemplo, eu vou pegar o meu AB para medir o EF. Cabe o AB dentro de EF? Olha que legal. Caberia sim. Quantos ABs cabem dentro de EF? Olha que legal. Cabe exatamente 2 ABs dentro de EF. Ok? Pode ver que a resposta não deu fração, porque coube exatamente 2 espacinhos de AB dentro de EF. Ok? Questão D. Qual é a medida do segmento AB, tomando-se EF como unidade de medida? Agora eu fiz o contrário. Eu quero saber se cabe EF dentro do meu AB. Então, na realidade não cabe, né? Porque o EF ele é o dobro do AB. Por isso que não caberia ele dentro do meu AB. A única coisa que caberia seria se eu pegasse o EF e cortasse ao meio para colocar no AB, né? Ou seja, só metade do EF, ou seja, 1 sobre 2 do EF, caberia dentro de AB. Ou, em outras palavras, 2 espaços de 4 espaços caberia dentro de AB. Tranquilo? Questão E. Qual é a medida do segmento EF, tomando-se CD como unidade de medida? Ou seja, eu quero saber, cabe CD dentro do EF? Como podemos ver, cabe sim, né? Eu conseguiria pegar o CD e colocar dentro do EF. Ele cabe uma vez. Só que vai sobrar um espacinho, né? Ou seja, esse
para eu preencher esse espacinho, eu teria que pegar o CD, que é a minha unidade de medida, dividir em 3 partes e pegar uma parte desses 3 para preencher. Então a resposta ficaria 1 inteiro mais 1/3 de CD dentro do meu EF. Né? Ou seja, eu precisaria de 4 espaços de 3 do CD para completar o EF. Daí a questão F. Qual é a medida do segmento CD, tomando-se EF como unidade de medida? Ou seja, eu consigo colocar o EF dentro de CD? A resposta é não, eu não conseguiria. Porque a única coisa que caberia dentro de CD seria se eu dividisse o EF, né, em 4 partes e apenas 3 pedacinhos de 4 caberia dentro de CD. Então, somente 3/4 de EF cabe dentro de CD. Tranquilo? Parece um pouquinho difícil no início, mas podem perceber que com o tempo vocês começam a entender melhor esses espaços aí, né? Quando você pega uma imagem para pôr dentro da outra, ou seja, quantas vezes ela cabe dentro daquela medida, tá? Não é difícil não, gente. Pode parecer um pouquinho confuso, mas dá para fazer, é mais visual mesmo do que propriamente matemática, tá bom? Nós iremos finalizar o módulo por aqui, ok? Mas nossa aula ainda não acabou, tá? Deixem anotados aí o dever de casa para amanhã, quarta-feira, o teste, o desafio e o em casa, né, das páginas 401 até 403. Hoje nós temos 2 aulas, tá? Eu vou terminar esse vídeo aqui bem antes de terminar a segunda aula. Então, terminando o vídeo, terminando as atividades, eu quero que vocês comecem um em casa e aproveitem para tirar todas as dúvidas possíveis, tá bom? Lembrando que ao fazer o dever de casa, todos os alunos deverão fotografar e enviar para o meu WhatsApp no privado. Tranquilo? Então anotem aí bonitinho e vamos para o próximo módulo, né, que já é o módulo de número 9. Vamos lá. Então, continuando a aula, né, nós vamos dar início ao módulo 9, medidas na circunferência, tá? Ele é um pouquinho parecido com o módulo 8, mas é de fácil entendimento também, ok? Abram a apostila na página 406 e vamos começar. Módulo 9, medidas na circunferência. Você se lembra do aéreo 360 graus? Trata-se daquela manobra executada no surf e em outros esportes em que o atleta realiza uma volta completa no ar. No 6º ano, você viu que a palavra grau, que aparece no nome dessa manobra, é uma unidade de medida, adotando a convenção de que uma volta completa mede 360 graus. Podemos medir diferentes giros, como aqueles que observamos durante o movimento de uma roda gigante. Você também utilizou a unidade grau para medir ângulos. Por exemplo, vimos que um ângulo reto ele mede 90 graus. Nesse módulo, voltaremos a trabalhar com os graus, realizando medidas em uma circunferência. Medidas de arco em uma circunferência. Antes de eu continuar o texto, eu vou revisar aqui com vocês o que é arco, tá? No módulo 3, vimos que um arco é uma parte de uma circunferência, como destacada na figura ao lado, né? Ou seja, essa parte laranjinha aí, ó, do segmento AB, tá? Esse segmento aí, que nós vimos na realidade no módulo 3, nós chamamos de arco, lembram? Ok, continuando então. No módulo anterior,
nós discutimos diferentes tipos de medidas, muitas delas presentes em nosso cotidiano. A sua altura, uma distância, a quantidade de suco presente em uma jarra e assim por diante. Também pensamos sobre o que é necessário para medir um determinado objeto. Agora você vai utilizar o que aprendeu para medir arcos em uma circunferência. Questão 1. No último módulo, mostramos que o ato de medir é composto de 3 ações. Escreva de maneira resumida essas 3 ações. Então vamos lá. Então, as 3 ações necessárias para medir são, primeiramente, escolher uma unidade de medida, que significa, por exemplo, vou medir minha altura, né? Não vou medir a minha altura trabalhando com quilômetros, por exemplo. Mas quantos quilômetros o Daniel tem? Não tem, né, lógica para isso, né? Então eu posso medir a minha altura em centímetros ou até mesmo em metros, né? Verificar quantas vezes a unidade de medida cabe no objeto a ser medido, né? E representar numericamente o resultado da medição. Ok? Tranquilo, né? Vamos para a pergunta de número 2. Considerando a primeira ação que você indicou, é necessário escolher uma unidade para medir arcos. Por exemplo, adotaremos a unidade U, representada pelo arco destacado na circunferência ao lado. Na figura abaixo, em que foi desenhada a mesma circunferência, destacamos o arco AB. Ou seja, vamos supor, eu quero medir o arco AB, né? Cada espacinho entre eles equivale a um U, por exemplo. Então me respondam: A. Quantas vezes a unidade U cabe no arco AB? Então, se a gente observar aqui na figura, ó, cabe 1, 2, 3, 4 e 5 U's. Ou seja, a unidade U, ela cabe 5 vezes no arco AB, né? Caberia 5 espacinhos desse 1U dentro do meu segmento AB, né? B. Represente numericamente o resultado da medição que você acabou de realizar. Como podem ver, a medida do arco AB, ele equivale a 5U. Tranquilo, né? Podem observar, gente, que esse exercício é muito parecido com o do módulo anterior, ok? Não é muito difícil, não. É até facinho de compreender, tá bom? Vamos para o próximo. A unidade U que usamos acima é apenas um exemplo de uma unidade que poderia ser usada para medir arcos. Na verdade, ela não é usada na prática. O grau é a unidade que acabou se tornando a mais comum para esse tipo de medida. Na próxima sessão, vamos rever como o grau é definido, além de discutir um pouco da origem histórica dessa unidade. Exercício 1. Pedro adotou a unidade legal para medir arcos de circunferência. Nessa unidade, 1/4 de circunferência, ele mede 1 legal, né? Observe a circunferência aí, essa parte, a circunferência foi dividida em 4 partes e uma parte dessa circunferência eu vou chamar de 1 legal. Nas figuras abaixo, o O representa o centro da minha circunferência. Determine a medida em legais dos arcos assinalados. Então, como podem observar, na letra A, eu tenho uma circunferência e metade da minha circunferência está representado, né,
com o arco aí em vermelho. Eu quero saber qual vai ser essa medida, por exemplo. Então, se 1/4 ele representa 1 legal, essa metade da circunferência ele vai ser 2 legais, certo? Pensa comigo, eu peguei 1 legal e eu acrescentei mais 1 legal para ele completar a metade da minha circunferência. Daí na questão B, por exemplo, foi acrescentado mais 1/4 na circunferência. Ou seja, ele tem 1 legal, mais 1 legal, mais 1 legal para formar a figura B. Então, quantos legais eu teria na questão B? Teremos 3 legais. Tranquilo, né? E na C? Repara que o segmento AB, o da C, ele vai corresponder à metade de 1 legal. Então, como eu colocaria a resposta aqui nessa questão C? Ficaria 0,5 legal, ou 1/2 legal, né? Que corresponde à metade de 1 legal. Tranquilo? Legal! O surgimento do grau na circunferência. Os povos antigos, milhares de anos antes de Cristo, viviam quase exclusivamente do cultivo da terra. Para determinar os melhores períodos de plantio e colheita, eles se guiavam pelo movimento dos astros no céu. Assim, da necessidade de estudar o movimento do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, surgiu uma das mais antigas ciências, a astronomia. Para o desenvolvimento da astronomia, os conhecimentos da geometria eram essenciais. Dessa forma, estudando o movimento dos corpos celestes, os sábios acabaram descobrindo muitas propriedades dos ângulos, dos triângulos e de outras figuras geométricas. Um desses sábios foi o grego Hiparco de Niceia, que viveu por volta de 180 a.C. a 125 a.C. Na época, acreditava-se que o Sol, a Lua e os planetas movimentavam-se sobre uma circunferência cujo centro era o centro da Terra. Assim, percebendo a necessidade de medir uma circunferência em seus arcos, Hiparco dividiu-a em 360 partes iguais, criando a unidade que conhecemos até hoje como graus, né? Que o símbolo é a bolinha, né? Em cima do número. Não se sabe com certeza se ele foi o primeiro a fazer isso, mas os registros históricos apontam que sim. Muito provavelmente ele foi influenciado pelos conhecimentos dos babilônios, que contavam o ano como um período de 360 dias, né? Ou seja, 12 meses de 30 dias cada um. A figura abaixo mostra uma circunferência dividida em 360 partes iguais, do modo como foi feito por Hiparco. Aqui nós temos uma demonstração de um transferidor de 360 graus, ok? Acredito que alguns de vocês até têm esse material, né? Que por teoria nós iríamos precisar dele para trabalhar dentro da sala de aula, né? Mas como não estou presente, vai ser um pouquinho complicado de eu poder ensinar como que nós utilizamos esse material, ok? Como podem observar, dividindo-se uma circunferência em 360 partes iguais, cada arco obtido medirá 1 grau, ok? Imagina comigo, cada pauzinho desse daqui, ele equivale a 1 grau, né? Ele foi até colocado para vocês aí em vermelho, né? Que se torna quase invisível, né? Ele equivale a 1 grau. Então, se for acrescentando 1 grau, 1 grau, 1 grau, 1 grau, 360 vezes, ele dará uma volta completa, ok? Observando a figura,
notamos que um arco de medida 1 grau já é bem pequeno. Porém, para a astronomia, que trabalha com circunferências muito grandes e necessita de bastante precisão nas medidas, foi necessário criar unidades ainda menores que o grau. Um arco de 1 grau foi dividido em 60 partes iguais, e cada parte obtida passou a representar um arco de 1 minuto, ou seja, 1, né? E eu tenho um acentozinho em cima, ok? Por sua vez, cada arco de 1 grau, de 1 minuto, foi também dividido em 60 partes iguais, cada uma delas correspondendo a um arco de 1 segundo. Em resumo, nós temos 1 grau equivale a 60 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos, né? Ou seja, 1 grau ele vai equivaler a 3.600 segundos. Antes de avançar, lembra no sexto ano, quando nós trabalhamos com hora, minuto, segundo? Lembram disso? É exatamente a mesma coisa, tá? Não é difícil de se trabalhar. Os cálculos vão ser muito semelhantes na época que nós trabalhamos com as horas. Lembra? Com os exercícios ficará mais fácil da gente visualizar. Apesar de usarmos os mesmos nomes, minutos e segundos, as subdivisões do grau não têm nenhuma relação com as subdivisões da hora, utilizadas para medir o tempo. Por isso, seus símbolos são diferentes e não devem ser confundidos. Medida de tempo, 2 horas, 20 minutos e 35 segundos. Né? Medida de arco, 15 graus, 30 minutos e 10 segundos. Nas operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, envolvendo medidas de arcos em graus, procedemos como nas operações com medidas de tempo, estudadas no sexto ano. Para você recordar, observe o exemplo de uma soma e uma subtração. Tá? Pessoal, vamos a uma revisão agora do sexto ano. Ok? Eu sei que alguns de vocês esqueceram, né, como que faz esse tipo de cálculo, mas vocês terão que retomar o conhecimento para que possamos resolver também as questões que envolvem graus. Tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui 63 graus, 38 minutos, mais 22 graus e 52 minutos. Ok? Ou seja, eu vou efetuar essa soma aqui. De início, vamos efetuar normalmente, tá? Então, por exemplo, 8 mais 2, 10. Coloco 0 ali, subo 1. Daí 3 mais 5, 8. Mais 1 que eu subi, 9. 3 mais 2, 5. 6 mais 2, 8. Então, a resposta ficou 85 graus e 90 minutos. Lembra que nós trabalhamos no sexto ano, por exemplo, isso falando do sexto ano, tá, gente? Não existe 90 minutos, né? Seria 1 hora e 30 minutos. O mesmo vai acontecer com o grau, tá? Ou seja, não existe 90 minutos em graus. Ou seja, a cada 60 minutos eu aumento 1 grau. Antes, lembra que eu ensinava para vocês? Gente, a cada 60 minutos eu aumento 1 hora. Lembra? É a mesma coisa, só que agora eu vou trabalhar com o grau. Tá bom? Então, se eu completei 60 minutos, eu aumento 1 grau. Então, ao invés de eu dizer 85 graus e 90 minutos, vai ficar 86 graus, lembra? Eu pego 60 do 90 e transformo em 1 grau, né? Vai me sobrar 30. Então, ficará 86 graus e 30 minutos. Lembraram disso? É muito parecido com aquelas outras questões que nós trabalhamos no sexto ano. Beleza?
Aqui na B, eu tenho um exemplo de subtração, né? 30 graus e 10 minutos menos 5 graus e 50 minutos. Então, na hora da gente fazer a subtração, lembra que na subtração, o valor de cima não pode ficar menor que o valor de baixo. Por exemplo, 10 minutos, não tem como eu tirar 50 minutos de 10 minutos. Lembram disso? O que eu tenho que fazer? Eu vou emprestar 1 grau. Então, ao invés de ter 30 graus, eu vou passar a ter 29 graus. Eu tirei 1 grau de 30 graus e acrescentei nos minutos. Ou seja, 1 grau ele equivale a 60 minutos, certo? Então, eu tirei 1 grau de 30 graus e esse grau que eu tirei ele se transformou em 60 minutos. Então, vai ficar 29 graus e 70 minutos menos 5 graus e 50 minutos. Ok? Agora que o número de cima ficou maior que o número de baixo, eu consigo fazer a subtração normalmente. Né? 70 minutos menos 50 minutos, 20 minutos. 29 graus menos 5 graus, igual a 24 graus. Ou seja, a resposta ficará 24 graus e 20 minutos. Ok? Se não entender, eu vou procurar aqui um vídeo, tá, de algum outro professor, explicando direito para vocês, mais pausadamente, mais detalhadamente, como que faz esses cálculos aqui com graus. Tá bom? Vamos para o próximo slide, então. Exercício 2, número 1. Na figura, os arcos assinalados AB e BC medem, respectivamente, 40 graus e 30 minutos e o outro 35 graus e 40 minutos. Qual é a medida do arco ABC? Então, pensa comigo, se eu tenho a medida AB, né, que é 35 graus e 40 minutos, e eu tenho a medida BC, que é 40 graus e 30 minutos, e eu quero saber o A até o C, eu vou somar essas duas medidas, né? Então aqui vou deixar para vocês resolverem sozinhos, tá bom? Vocês farão essa soma, 40 graus e 30 minutos, mais 35 graus e 40 minutos e colocarão a resposta aí, tá bom? No final da aula, eu colocarei o gabarito para vocês, tá? Pausa o vídeo e tentem resolver. Se tiver alguma dificuldade, alguma coisa, vocês só me perguntam pelo WhatsApp, tá bom? Vamos para o próximo. Número 2. O arco menor PQ, assinalado na figura ao lado, mede 142 graus, 30 minutos e 20 segundos. Qual é a medida do arco maior PQ? Então, para que possamos calcular o exercício 2, eu tenho que lembrar o seguinte: se eu pegar uma volta completa e subtrair essa parte em laranja, vai me sobrar o arco maior que eu quero, tá? Então, eu devo fazer o seguinte: eu vou pegar 360 graus cravado, né? Ou seja, 360 graus, 0 minutos e 0 segundos, e eu vou subtrair 142 graus, 30 minutos e 20 segundos, tá? Gente, sem querer, eu coloquei o sinal de mais aí, mas não é conta de mais, é conta de menos, tá? Eu vou tirar a diferença de 360 graus com esse de 142 graus, tá bom? Então, desconsidere esse mais, que foi um erro de digitação, ok? E considere que ele seja uma subtração, tudo bem? Então tá, pausam o vídeo e tentam resolver, tá bom? Questão 3. Uma circunferência foi dividida em 16 partes iguais. Calcule a medida de cada arco obtido nessa divisão. Aqui é simples, né? Essa questão já é super fácil.
pois basta você dividir 360 graus por 16. Só isso, gente. Só dividir, o resultado vai ser quantos graus nós teríamos em cada parte de 16 partes. Tudo bem? Questão de número 4. Qual é a medida do arco descrito pela extremidade do ponteiro dos minutos? Tá, gente? Esquece as horas. Nós iremos trabalhar apenas com o ponteiro dos minutos, tá bom? De um relógio entre 3 horas e 20 minutos e 3 horas e 45 minutos. Se necessário, utilize a figura ao lado para ajudá-lo. Tá? Eu não vou fazer esse exercício para vocês, vou deixar vocês quebrarem a cabeça um pouquinho, mas eu daria algumas dicas para vocês para poder responder, tá bom? É só seguir o passo a passo que não terá erro. Então, primeiramente, vamos imaginar dois ponteiros, um no 20 minutos e outro no 45 minutos. Né? Se preciso, podem utilizar esse relógio aí ao lado para poder desenhar em cima dele. Antes de começar, vamos identificar quantos graus temos de um número até outro. Por exemplo, quantos graus eu tenho do 12 até o 1? Do 1 até o 2? Do 2 até o 3? Ok? Se a gente observar, nós temos 12 intervalos no relógio. Né? Se uma volta completa equivale a 360 graus, devemos dividir então 360 graus por 12. O resultado vai ser quantos graus eu tenho de um intervalo até outro, né? Ao descobrir quanto mede cada intervalo, devemos identificar quantos intervalos ele pulou, por exemplo, do 20 minutos até o 45 minutos. Depois, multiplicar a quantidade total dos intervalos pelo valor de cada intervalo e você chegará ao resultado, tá bom? Tentem resolver sozinhos isso daqui, belezinha? E por hoje é só, pessoal, tá bom? Eu espero que tenham entendido. Essa matéria é uma matéria um pouco complicada de se ensinar à distância, tá? Por isso eu vou ter que encontrar outros métodos para poder explicar para vocês, tá? Quem tiver dificuldade, eu vou aproveitar, vou pesquisar umas outras videoaulas para poder encaminhar para vocês, tá bom? Porque sem lousa é muito complicado eu ensinar isso daqui para vocês, tá? Mas no final dará tudo certo, graças a Deus. Esse módulo se trata bastante de revisão, ou seja, de uma matéria que vocês já viram lá no 6º ano, belezinha? Então aqui vou deixar com vocês para que possam fazer as atividades bonitinho, tá bom? Fiquem com Deus e vamos orar para que essa epidemia logo logo acabe, tá? Saudade de vocês, viu? Beijos no coração de todos. Até breve.